Bom dia, muito bom dia, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para nós analisarmos as questões da economia provocadas, alterações na economia provocadas pelo Covid, pela pandemia e as alterações, né, as consequências para o bolso do produtor. Nós estamos com o título do nosso encontro, dessa nossa live agora, Desvalorização Global do Dólar é positiva para o agronegócio brasileiro. Quem está conosco nesse instante são os analistas, sócios da Agrinvest, lá de Curitiba, o Marcos Araújo e Eduardo Vanin, a quem eu os cumprimento. Bom dia, Eduardo, seja bem-vindo. Bom dia, João, como é que tá? Bom dia a todos. Muito bom. Marcos Araújo, você está conosco, bom dia também. Olá, João, bom dia a todos. Muito bem. Bom, meus amigos do Notícias Agrícolas, em abril nós fizemos uma live semelhante a essa, mostrando que haveria uma mudança na moeda principal das negociações das commodities internacionais e brasileiras, que é o dólar. A Agrinvest tomou uma posição diferente do mercado. O mercado achava uma coisa, eles diziam que teriam outro caminho, eles vão explicar isso, mas o fato é que eles não só acertaram, como estão de volta agora para dizer os próximos passos para os produtores. O que nós estamos vendo, claro, é que após os efeitos da pandemia, os países injetaram muito dinheiro nas suas economias internas, como aqui no Brasil, o tal dos R$600, aí, o Corona Voucher, e o pessoal, com isso, saiu para comprar comida. Essencialmente foi isso, né? Repor seus alimentos, etc. Isso deu um grande impulso nas commodities produzidas pelos brasileiros. E aí a gente precisa saber se isso vai continuar, qual é a perspectiva que a Agrinvest tem disso, né? E quais são os próximos passos que os produtores têm que observar. Vamos fazer essa análise, primeiramente, com o Eduardo Vanin, analista de mercado lá da Agrinvest, para ele nos dizer o passado e agora o presente e a sua visão de futuro. Eduardo, por favor. Vamos lá. Bom, o que nós vimos, fazendo uma recapitalização desse ano, a gente viu todo esse efeito do Covid, trazendo impacto bastante negativo para a demanda, não só global, mas também de uma forma geral aqui no Brasil e outros países. E uma forma de lidar com isso, que os países adotaram, principalmente os Estados Unidos, foi gastar mais. Mas é claro, quando se fala em gastar mais, em termos de governo, a gente tem três formas de fazer isso. Uma, a tradicional, onde você pega reserva, poupança e faz um gasto, só que a gente sabe que os Estados Unidos é deficitário, então não há essa possibilidade. Outra, aumenta imposto para daí então fazer mais gastos, isso também não foi feito. E uma terceira, que vem se fazendo desde a crise financeira lá de 2008-2009, o Banco Central do país, no caso o americano, financiar esse gasto, essas emissões de dívida que o Tesouro americano vem fazendo. Então, isso na prática representa um aumento do volume de impressão de dólares, ou seja, oferta e demanda. Você aumenta a oferta de dólares, o dólar perde valor. Então, de abril para cá, a gente vem vendo o dólar perdendo valor e agora, na semana passada, bateu mínima de 3 anos. Quando eu falo dólar, é dólar contra todas as moedas. Então, realmente, o mercado hoje percebe que o dólar, dada a situação, vai continuar perdendo valor e o investidor está buscando alternativas em função dessa queda do dólar. Ou seja, está correndo do dólar, indo para outras commodities ou mesmo ativos. A exemplo do ouro. O ouro bateu na semana passada máxima histórica e as commodities como um todo também estão subindo. Metais, energia, os grãos, carnes. Então, também passa a ser uma alternativa de investimento. Então, esse processo que hoje está aí em vigor. A questão realmente é a inflação que em abril, né, vocês previam que isso iria acontecer, porque os governos, né, Eduardo, teriam que tomar uma providência, né? Não iam quebrar, o país não quebra, né? Então eles giraram a máquina, imprimiram dinheiro, imprimiram dólar, vamos dizer assim, o dólar perdeu valor muito que bem. E aí, conforme eu já antecipei, com esse dinheiro na mão, o pessoal foi às compras de comida, de commodities agrícolas. E nós ganhamos muito com isso, veja os preços da soja, do milho. Qual é a sua antevisão a partir desse instante? O que vai acontecer daqui para frente? Porque nós temos o efeito mola, mas também temos o efeito bumerangue, né, Marcos? Ô, Eduardo. Sim, bom, no curto prazo,
com esse cenário que eu acabei de descrever, nós temos um efeito agora de curto prazo, por exemplo, vamos pegar o caso da China, que é o nosso principal parceiro comercial e é o grande importador de commodities. Então, a China, o dólar perdeu valor e a sua moeda, o yuan, ganhou valor. Então, ele saiu de 7,10 mais ou menos lá em março, a taxa de câmbio, yuan por dólar, e hoje está 6,94. Ou seja, o yuan ganhou força em relação ao dólar. Vamos pensar, o cenário é o oposto do Brasil. Para nós, a queda na taxa de câmbio é ruim para o produtor, é menos reais no bolso, na hora que ele exporta. Para a indústria esmagadora de soja lá na China, é o contrário. É menos yuan que ela vai gastar para comprar a mesma quantidade de produto. Então, a taxa de câmbio para eles, caindo, aumenta o poder de compra. Então, o chinês está ficando mais rico em dólar. E isso é um ponto muito importante que ajuda a aumentar o consumo e de alimentos também. Então, a margem de esmagamento na China, para a soja importada aqui do Brasil, ela melhorou. Em função, principalmente, da queda do câmbio. E aí, claro, diga-se de passagem, a China aumentando o poder de compra por soja, aumentou seu apetite e beneficia o Brasil também. Isso só fazer um parêntese, vai em linha, né, Eduardo, com o que o Trump queria, né? Enfraquecer o dólar para ele vender mais para a China, essencialmente, que é o que está acontecendo, ou não é isso? Exatamente. O dólar perdendo valor no mercado internacional, os Estados Unidos ganham competitividade na exportação. Aí é de tudo, né? Manufaturados, e se a gente pegar o caso da soja, do algodão, do milho, quando o dólar cai, os Estados Unidos ganham competitividade. Por quê? Vamos pensar que é o caso do produtor no Brasil. Quando o câmbio cai aqui, o produtor ele vai vender menos soja. Automaticamente, a gente vai ter um fortalecimento do prêmio. Se a gente pensar na comparação internacional, o prêmio no Brasil sobe, que é o que está acontecendo para a safra velha, e nos Estados Unidos não está subindo. Então, a demanda foi lá para os Estados Unidos nesse momento, para os embarques agora de setembro até dezembro desse ano. Então, agora os Estados Unidos está exportando mais soja do que o Brasil. Sim, em compensação nós tivemos e estamos ainda com prêmios muito apetitosos. Agora, sim, vocês, daqui a pouco o Marcos vai falar sobre as propostas assim estruturadas da Agrinvest para o produtor. Isso é daqui a pouquinho, mas na sua visão, Eduardo Vanin, como é que você vê o futuro dessa posição? De novo, podemos ter o efeito bumerangue? Estava lá embaixo, subiu, pode voltar? Como é que você antevê essa questão econômica? Olha, eu vou utilizar aqui as palavras do próprio presidente do Banco Central americano. Ele diz o seguinte, que essa recuperação americana e global também vai ser muito incerta e disparelha. Vai ter setor que vai recuperar bem, vai ter setor que vai ficar para trás. Eu posso dizer alguns, por exemplo, setor de hotelaria, setor de restaurantes, o setor de serviços como um todo. Então, realmente, há uma disparidade na recuperação dentro de uma economia, nós temos uma disparidade de recuperação. Sendo assim, o Banco Central americano, qual que seria o efeito bumerangue? Ou seja, a alta do dólar e queda das commodities. Seria quando o Banco Central americano mudar o tom da conversa, ou seja, de queda ou taxa de juros zero e impressão de dólares, para o contrário, né? Alta de juros e redução da impressão de dólares. Aí você muda o ciclo. Mas quando que isso vai acontecer? Eu acho que vai levar muito tempo. Pelo menos uns 4 anos. Tá bom. De modos que a gente, com esses 4 anos que você está nos dando, principalmente para as commodities, né, os brasileiros terão 4 safras para nadar de braçada, vamos traduzir assim, Eduardo? Olha, para o Brasil é muito bom, claro, para o produtor, é bom também porque pode mudar a moeda, tá? A gente sabe que nesse momento, produtores que vendem em reais, depois o Marcos pode comentar mais sobre isso, estão indo muito bem, por causa da taxa de câmbio alta. Por outro lado, se a taxa de câmbio recuar, aí a gente vai ter um efeito, e Chicago subir, tanto milho, soja ou algodão em Nova York, então nós vamos ter uma situação melhor para aquele produtor que vende em dólares. E não tão boa para o produtor. A gente tem que pensar nos dois casos, né? O Brasil tem essas duas situações. Então, a gente pode ver um período melhor daqui para frente para o produtor que vende em dólares do que para o produtor que vende em reais.
Tá? Mas, de certa forma, todo mundo está no Brasil, é bom para o Brasil. Agora, para a nossa balança comercial, também muito importante, porque se as commodities subirem em dólares, e não somente em reais, subirem em dólares, aí eu estou falando do minério de ferro, do café, do açúcar, da própria carne, né, de forma geral. Então, para a nossa balança comercial, é muito positivo. Isso ajudaria o Brasil a sair dessa situação fiscal que está extremamente fragilizada nesse momento. Então, é bom para o Brasil, sim. Tá. Última pergunta, Eduardo, na prática para você, porque antes de passar para o Marcos. Assim, no curto prazo, o que o produtor tem que fazer? Onde ele tem que prestar atenção? Qual é a circunstância dele? Olha, nesse momento, o produtor americano tem que prestar muita atenção no nível de atividade econômica dos Estados Unidos. Porque se ela continuar patinando, isso quer dizer que o Banco Central americano vai ter que continuar dando um amplo suporte para a economia, ou seja, a oferta de dólares vai continuar bastante ampla. Então, o que a gente tem que olhar, como é que está a economia americana? Está patinando ou está começando a andar muito rápido? Então, esse é o ponto, é o divisor de águas. E você considera que está andando rápido ou está patinando? Não, está patinando. Tá bom. Ok, então vamos ficar muito atentos. Certamente você voltará aqui ao Notícias Agrícolas, por favor, para nos atualizar nessas informações, para a gente ficar olhando o principal fator, né, que altera o dinheiro no nosso bolso, que é a economia norte-americana. A gente conta com você. Mas nesse instante eu estou te liberando, Eduardo. Muito obrigado por enquanto, por essa sua inicial análise. Agora eu vou passar a bola para o seu sócio, o Marcos Araújo, para a gente continuar aí com a nossa live sobre prognósticos mais à frente dessas alterações da economia. Eduardo, por enquanto, muito obrigado. Obrigado a todos. Vou me despedir por aqui. Até mais, Marcos. Até mais, João. E aos seus ouvintes aí. Um abraço, João. Muito bem. Marcos Araújo, a bola está com você. Diante disso, né, a conclusão do Eduardo foi olhar se há recuperação da economia norte-americana, e eu preciso saber, do seu modo de ver, o que o produtor brasileiro deve e pode fazer. João, mais importante que tudo, para o produtor rural, não só ficar assistindo o mercado, pagar para ver se lá na frente vai ter lucro ou não, é ele garantir essas oportunidades de preço futuro rentável. Dito isso também, nós temos que estar avaliando, dentro de uma produção agrícola, que moeda o produtor se refere. Basicamente, o sojicultor, ele tem 3 moedas: o real, o dólar ou uma saca de soja, né? Muitos produtores, quando você fala em custo em sacas de soja, você tem que avaliar o poder de compra dele. Por exemplo, até recentemente, né, nós temos o preço da soja no mercado internacional nos piores níveis em 10 anos. Né? Um preço da soja custo e frete China ao redor de 350, 370 dólares, que é um preço muito baixo. Dito isso daí, mas em contrapartida também, fazendo um paralelo, entre o auge do Covid, entre os meses de março até junho, apesar do preço baixíssimo da saca de soja, nós também tivemos preços de fertilizantes muito baixos. E isso proporcionou aos produtores um excelente poder de compra, independente do preço da soja em dólar por saca muito baixo. Mas o fertilizante estava muito baixo. Para você ter uma ideia, produtores do Centro-Oeste que fazia uma compra de praticamente 24 sacas de soja para 1 tonelada de um formulado, esse ano fez com 20 sacas, quase 20% de ganho no poder de compra dele, mesmo tendo Chicago baixíssimo. Então nós temos que avaliar isso também. Além disso, é muito importante também o produtor ter a noção que nós temos o risco de preço e nós gerenciamos o risco de preço através... Pois não? Tá, Eduardo? O João sim. cortou aqui no computador. Não cortou não. Tudo bem. Opa. Vamos. Então é importante o produtor ter a consciência, nós estamos falando de gestão de risco de preço. Para nós gerenciarmos o risco de preço, nós fazemos uma gama de estratégias, desde o contrato a termo e contratos derivativos em bolsa. Estou falando de contratos futuros e opções. Isso é um ponto. Além disso, na produção agrícola, nós temos o risco climático. Então, a gauchada esse ano está muito ressabiada, infelizmente, com a grande quebra de safra que houve por lá. Mas quando você vai para regiões de estabilidade climática, estou falando do médio norte do Mato Grosso, a região oeste,
Nós temos aqui relatos de grandes produtores. Hoje nós damos assistência para mais de 500 mil hectares de soja no Brasil, a nível de mercado. Você tem produtores falando conosco que é a maior rentabilidade histórica dele. Tanto é que se nós pegarmos esses preços futuros para a safra nova no Brasil, liquida no porto, próximo a R$112, agora, conforme o dólar futuro a 5,50, João. Se você pegar esse preço, levar para Passo Fundo, Santa Rosa, é uma soja ao redor de R$106, né? Então, no nosso estudo aqui que a gente acompanha, é o maior lucro nominal, não estou deflacionando, nós tivemos aí comentários, concordamos, não estou avaliando a questão da inflação, mas é o maior ganho nominal desde o Plano Real. Eu fiz uma conta mostrando um produtor de dourados, por exemplo, ele colhendo 60 sacas por hectare, vendendo a R$97 a saca, ele tem um faturamento de R$5.820 por hectare. Se nós subtrairmos um custo total, João, estou colocando o custo da terra, custo do capital, para o labore dele, de R$3.664 por hectare, é uma receita líquida de R$2.156 para descontar os impostos. Imagina um produtor de 1.000 hectares. Nós estamos falando de R$2.156.000. Vamos dividir safra de verão e safra de inverno em 6 meses, João. É um salário de R$359.000 para um cara de 1.000 hectares. É muito dinheiro. A gente pode chegar à conclusão, né, com essa sua análise, que a Covid, pelo amor de Deus, hein, Lula? Não estou repetindo Lula, mas a Covid foi muito benéfica para o agronegócio brasileiro, né, Eduardo? Nós estávamos preparados para isso, junto com a política liberal do Paulo Guedes. De repente, se a Covid está tomando dinheiro do nosso PIB, está colocando, pelo câmbio e pela demanda, dinheiro no bolso do produtor rural. João, exatamente. As principais commodities que se beneficiam dessa crise, né, é a soja e o milho. Você tem alguns fatores pontuais, por exemplo, como é o caso do café, como é o caso do algodão, que você tem os principais importadores, no caso do algodão, o Extremo Oriente da Ásia, e você tem um risco de crédito muito grande. Lembrando que o algodão vai virar roupa, né? E nessa crise da pandemia, eu vou falar por mim mesmo em casa. Olha, a minha esposa só tem comprado pijama para mim e para as crianças para ficar em casa, né? Então a gente, graças a Deus, tem economizado lá com ela, não tem comprado vestido caro. Mas, e aí, João, a gente avalia isso como um todo, né? Quantas pessoas deixaram de comprar roupa nova para ir trabalhar, para poder ir no shopping? Então o mercado de algodão tem sofrido isso daí, principalmente a questão de crédito. Já na soja, esse bom momento que nós vivemos de margem para o sojicultor, é bem verdade também que nós temos que avaliar um período pré-Covid. Nós tivemos a peste suína na China, de 2018 a 2020, João. A quebra na produção de carne suína na China foi o equivalente a 5 vezes a produção brasileira de carne de porco, de carne suína. Imagina? Então agora a China recompondo o seu rebanho, lá iniciou-se o problema da Covid e também, teoricamente, foram os primeiros a saírem desse problema. Então, isso tudo também vem contribuindo. Hoje, a China com uma importação de mais de 100 milhões de toneladas de soja. Se você pegar, João, em 96, a China importava 2,5 milhões de toneladas de soja, para agora 100 milhões. O mercado reporta que a China já comprou nos Estados Unidos mais de 10 milhões de toneladas de milho. E a China está agora iniciando suas importações de milho. Normalmente ela importa apenas 5 milhões de toneladas de milho por ano. Imagine quando isso ganhar corpo, João, com toda essa recomposição que está por vir agora do rebanho suíno. Então, hoje, para a soja e o milho, com esse cenário todo que nós falamos, é um mercado muito favorável. Claro que para o algodão, para o café, nós precisamos ter uma retomada maior da economia global, para que esses países importadores diminuam o seu risco de crédito, o risco de calote. Semana retrasada, se não me falha a memória, tivemos um grande problema no mercado de café, uma trading que a matriz é localizada nos Estados Unidos, dando um default no mercado. Então, isso é muito preocupante para commodities, por exemplo, como eu disse, o café e o algodão, João. Tá. Vou fazer aqui um resumo
Não terminamos, não. Só um resumo para quem está chegando agora, porque estamos ao vivo pelo Notícias Agrícolas. Nós estamos falando com os analistas, sócios da Agriinvest lá em Curitiba, Marcos Araújo e Eduardo Vanin. O Eduardo nos passou uma posição que, em abril, nós fizemos uma live semelhante a essa. Eles estavam, entre aspas, contra o mercado. O mercado estava prevendo uma grande depressão mundial por causa da pandemia. E o Eduardo e o Marcos estavam na contramão, dizendo ao contrário, que haveria necessidade dos países, dos seus bancos centrais, injetarem dinheiro para os países não fecharem, o país não quebra. E foi o que aconteceu, notadamente através do Banco Central norte-americano, que injetou muitos dólares, oferta e demanda, muitos dólares na praça, o dólar se desvalorizou. E com o dólar mais barato, os países foram às compras e compraram e renovaram seus estoques, principalmente de comida, e vieram comprar no Brasil e beneficiou muito, como o Eduardo, como o Marcos acaba de dizer agora, beneficiou muito os produtores de grãos, notadamente a soja e também carnes, enquanto que outras commodities, como algodão e café, sofrem e poderão sofrer ainda as consequências disso tudo. O fato é que o Eduardo Vanin faz uma estimativa que esse boom de compras poderá permanecer no mínimo por 4 anos para se recompor estoques, etc. Essa é a posição do Eduardo. Enquanto que o Marcos Araújo, trazendo o problema para dentro de casa, para dentro do Brasil, diz que para o produtor brasileiro ele está com um lucro nominal, o maior lucro nominal desde o Plano Real, graças às compras, graças à política econômica, graças a câmbio, graças a prêmio, etc. Mas passando uma régua, os produtores de soja, principalmente de milho, de carnes, estão botando dinheiro no bolso, enquanto que algodão e café estão ainda padecendo. Mas o fato é que houve uma mudança, claro, na economia mundial por força das consequências da pandemia. Essa é a leitura que nós temos da fala de vocês dois. Está certo o que eu disse? Quer acrescentar alguma coisa, Marcos? Exatamente, João. Concordo, é isso daí mesmo, né? A gente tem que tomar esse cuidado. O risco para um sojicultor brasileiro, por exemplo, quando nós temos uma escalada da desvalorização do real, isso é muito favorável para o produtor rural. Vou pôr entre aspas, fica fácil a comercialização. O que eu quero dizer com isso, João? Quando eu compro um insumo muito da lavoura, agora a gente vai plantar a partir de setembro no Brasil, os custos foram formados com um câmbio ao redor de 5,10. Hoje, sim, com o dólar futuro a 5,50, isso é muito favorável para o sojicultor. Porém, aquele sojicultor que fez os seus custos com um dólar de 5,80, quase a 6, e agora com dólar a 5,30, e isso é muito perigoso. Para quem estiver no mercado mais tempo aí, lembra lá atrás da primeira eleição do Lula? O dólar quase a 4, depois na safra, o dólar a 3,30. Esse é um cenário quebrador, João. Para quem não faz venda futura, tá? Bom, traçamos o cenário passado, atual, previsão e tal. Agora, voltado ao produtor, o que você recomenda antes de nós falarmos das suas alternativas estruturadas? O que você recomenda para o produtor nesse instante? Eu falei que o Eduardo está prevendo 4 anos de compras aceleradas, recomposição de estoques. Ora, qual é a minha leitura aqui no Mato Dentro? Que beleza, vou fazer mais soja, porque eu vou vender mais. É isso mesmo? João, eu iria, assim, se você pegar já a safra 2021 no Brasil, nós estamos com praticamente 45% já comercializado, que é um nível recorde, historicamente falando, na venda futura. Isso tudo nos mostra como que o produtor encarou esse preço futuro rentável. Se não fosse ruim, nós não teríamos, primeiro, venda recorde de safra futura e muito menos um aumento da área de soja entre 900 mil a 1 milhão de hectares essa temporada que vem. Ou seja, o cenário é favorável. Para aqueles produtores que já venderam seus 40%, eu recomendo ele proteger esse preço via seguro de baixa, put. Para aqueles produtores que não venderam nada, zero, tá? Que é muito caso do produtor do Rio Grande do Sul que está com medo dessa quebra de safra novamente para o ano que vem, eu acredito que eles deveriam estar pelo menos com 25% vendido para a safra que vem, que hoje liquida um preço futuro, Porto, ao redor de R$ 111,50 uma saca, lá para abril, base Rio Grande. Isso é muito bom para um produtor, por exemplo, de Passo Fundo. Tá?
Para o produtor gaúcho... Como... Só repete, eu perdi esse... Liquida quanto para abril? 111,50, João. Não dá para perder. Possibilidade, né? É 112. Não dá para perder. Bom, Isso daí, João, se você pegar, João, fazendo uma conta rápida, vai 112 Rio Grande, R$100 de frete para Passo Fundo, é uma soja de R$106, João. 106. Então, R$106. Um produtor São Pedro fazendo a parte dele, colhendo 60 sacas por hectare, são R$6.360 por hectare, João, de faturamento. Se nós pegarmos uma lavoura de alta tecnologia, menos R$3.540, são R$2.820, João, por hectare, pelo menos. Agora, Marcos, tem produtores, não preciso citar nomes, mas, enfim, eu vou citar. O senhor Paulo Nicola, lá de Santiago, defende uma política de comercialização conservadora. Mesmo que ele tenha um prognóstico de colheita melhor, tal, ele está sempre fazendo médias de produção. E me disse, está aí no site, na sua última entrevista de sábado, ainda os produtores podem ver, aí está na nossa home, onde ele diz assim, que, olha, eu uso 50% para abater os meus custos, 25% eu dedico a abater os custos fixos, né, os compromissos fixos, e fico com 25% para mim, dos quais ele tira 12 sacas de lucro para botar no bolso, independente de crises ou não. Mas ele diz o seguinte, que ele não liquida hoje, para abril, conforme você está recomendando, porque ele não sabe se ele vai colher a soja dentro da média. Porque, olha, fazendo outra ressalva, a Climatempo está dizendo que é bem provável que a gente repita o mesmo clima do ano passado nesta safra, ou seja, com perdas por causa da falta de chuvas, de estiagens, lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, você continua recomendando, mesmo diante dessas alternativas, o produtor fixar agora e depois se ele não tem a soja? Exatamente, por isso que eu falei, região de estabilidade climática, como o Rio Grande do Sul, eu recomendaria uma venda futura de 25%, no máximo 40%, tá? Ou seja, 40% de venda futura, o cara teria um risco climático de quebra de 60% da produção da soja. Esse ano, o Rio Grande do Sul pretendia colher 19 milhões de toneladas, colheu ao redor de 11. Tivemos uma quebra de 42%, João. Poxa, então se um cara pretende colher 60 sacas e Deus o livre, repetir essa quebra de 42%, ele terá 35 sacas por hectare para vender para o ano que vem, né? Então, ele pode muito bem fazer a termo, uma venda a termo com a trade, com a cooperativa, como vocês para o ano que vem, ou não. Ele compra seguros de baixa, protege Chicago e protege o dólar. E não tem obrigação de entregar o produto. Agora, por exemplo, com todo respeito, olha só, João, vou dar dois exemplos aqui, 2016 e 2018. Primeira semana de maio de 2016 e 2018. O preço, arredondando, o preço da soja em Passo Fundo, nesses 2 anos, era R$80. Em novembro desses anos, sabe quantos que era soja em novembro? Também R$80. Um produtor que segurou a soja de maio até novembro de 2016, de maio para vender em novembro, vendeu no mesmo preço em reais. E teve todo um custo de armazenagem, quebra técnica, e deixou de ganhar um custo financeiro. Então eu tenho que avaliar, numa comercialização agrícola eficiente, João, nós temos o tripé de formação. Chicago, a taxa de câmbio e o prêmio. Pode ser o prêmio FOB Rio Grande, por exemplo, ou um prêmio da soja Passo Fundo. Então, do ponto de vista de gestão de preço, se eu vou no mercado, eu olho a cotação futura de Chicago, eu olho o dólar futuro, e você sabe, por exemplo, o comportamento do prêmio local da soja em Passo Fundo, você consegue construir uma curva local do preço, tanto em reais quanto em dólar. Se essa curva de preço for rentável, aí um gestor poderia fazer uma engenharia financeira, uma estratégia do tipo custo e carrego. Não vende a soja em maio, mas faça o seu hedge. Vende Chicago e vende o dólar. Só vai correr o risco, João, do prêmio local.
O prêmio local ele é muito mais previsível do que a taxa de câmbio em Chicago. Exemplo, trocando em miúdo, João, várias vezes entre o período de safra para entre safra no Brasil, fazendo essa estratégia, isso dá um juros anualizado em torno de 40% ao ano. É isso que um gestor deveria estar avaliando. Eu entendo e acho que é imperdível. No entanto, o Paulo e os que o seguem, né, que são a grande maioria dos produtores, são muito conservadores e eles vão... Desculpa, Marcos, você explicou direitinho, mas eu vou insistir. Eles vão dizer assim, mas o futuro a Deus pertence. Né? Quem garante que eu vou ter essa soja, etc. Mas eu digo, o cavalinho está passando. Acho que ele está perdendo. Como é que você analisa? João, de novo, né? O cara tá... Eles estão muito ressabiados com a questão da quebra de safra. Se nós pegarmos um produtor de Sorriso, você vai ver que o cara está feliz da vida com essa condição de preço futuro. Os caras venderam bastante. De novo, você ficar só assistindo o mercado é você comprar um ticket do cinema, ir lá assistir o filme e torcer para que o roteiro seja bom. E lá no final do filme você vai ver se é bom ou não. Será que isso é gestão? Graças a Deus, estamos tendo sorte nos últimos anos. Chicago desabou com a guerra comercial, de 10 dólares para 8. Aí os prêmios no Brasil aumentaram 2 dólares, graças a Deus a China. O sojicultor brasileiro deveria toda noite rezar e agradecer para o chinês. Obrigado, China, por me ajudar. Chicago caiu 2 dólares, o prêmio subiu 2. Além disso, agora, o dólar de 4 veio para 6. Então, nós não tivemos ainda, para a soja, uma recuada tão drástica na comercialização ao ponto de doer na pele, na carne do produtor rural, para ver a importância da comercialização. Muitos têm virado as costas para isso e têm tido sorte. Não só recuperando a fala do Eduardo Vanin, que ele disse que ele vê 4 anos de, entre aspas, bonança, compras aceleradas, de compras de recuperação, etc. A gente vê o fato que está também no Notícias Agrícolas, estampado no Notícias Agrícolas hoje, né, Marcos, e que os produtores de Mato Grosso já estão vendendo a safra 21-22. Exatamente. A safra que eles vão plantar em setembro do ano que vem, o pessoal já está comercializando hoje, aproveitando os bons preços. Será que eles estão fazendo certo, Marcos? João, aí o produtor tem que avaliar o lucro. Por exemplo, muitos produtores têm vendido a safra 2022 com prêmios locais muito comprimidos. Não seria uma boa decisão avaliando o prêmio local. Mas o chefe do produtor é o lucro. O produtor não é bobo, João. O produtor sabe onde o calo aperta. Pô, eu vi negócios para o oeste do Mato Grosso para 2022 a R$ 92,00 a saca. Se é um produtor capitalizado, ele deveria ele próprio fazer seu hedge. Vender Chicago e vender o dólar futuro para 2022. Infelizmente, muitos produtores não têm esse know-how e essa envergadura financeira necessária para fazer seu hedge tão longe assim, tá? E eles utilizam daí as trades. Mas o chefe do produtor, dentro dos nossos 4 pilares de uma comercialização agrícola eficiente, é o lucro. Deu lucro bom, taca o pau. Eu nunca vi um produtor quebrar por lucrar pouco, João. Eu vi um monte quebrar por não lucrar. Ok. Marcos Araújo, para encerrar, um resumo rápido desse tema que nós estamos abordando aqui no Notícias Agrícolas, que é a desvalorização global do dólar se transformou num momento positivo para o agronegócio brasileiro. Exatamente, João. Vivemos um bom cenário para a sojicultura e o milho, principalmente. Produtores têm que estar cientes aí, não é por esse bom cenário que tem que virar as costas para o mercado. Como o Eduardo disse, corremos um risco de momento de uma valorização do real frente ao dólar e os produtores que fizeram seus custos e estão descobertos para o ano que vem têm que encarar com carinho essas oportunidades de venda futura que o mercado tem proporcionado. Ok. Marcos Araújo, Eduardo Vanin, Agriinvest, Curitiba, muito obrigado pela participação para elucidar e fazer a gente entender um pouco mais desse mercado trepidante no momento para o produtor brasileiro, no caso, né, os produtores de grãos e carnes. Muito obrigado, Marcos. Até a próxima. Valeu, João. Bom dia a todos. Muito bom. Ok, amigos do Notícias Agrícolas, de passo em passo, nós estamos trazendo mais informações para auxiliá-los nesse momento de decisão. Continue com Notícias Agrícolas, vem mais informações aí. Vamos em frente e viva o Brasil!